E nós retomamos agora o contato com o economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso, para falar dos destaques econômicos da semana. Boa tarde mais uma vez, Marco, bem-vindo. Obrigado, acho que agora vai, Priscila. Agora vai. O que vai chamar a atenção, retomando a minha pergunta, dos mercados na agenda econômica desta semana? Exato, eu estava dizendo que a semana é carregada de dados aqui, lá fora, mas eu estou vendo uns destaques maiores aqui para o Brasil, né? Então, na área política, vocês acabaram de destacar agora há pouco, as atenções continuam ali nas negociações em torno da PEC da transição no Senado, né? A expectativa do governo é votar na CCJ amanhã, já, né? Se tudo der certo, e no plenário, quem sabe, na quarta. E aí, até lá, o noticiário e os mercados ficam nesse vai e vem sobre qual vai ser o volume fora do teto de gastos, né, de gastos extra, e qual vai ser o prazo para isso. De dados, então, fora isso, de dados mesmo, eu destacaria a reunião do nosso Banco Central na quarta-feira, para decidir os juros aqui no Brasil, e na sexta a gente também tem a inflação, né, do IPCA saindo, IPCA aí referente a novembro. A inflação deve ter mais alguns meses aí de melhora aqui no mundo, mas para a gente ficar mais confortável com o médio prazo, né, muita coisa vai depender desses próximos movimentos do governo, né, e de qual vai ser sua agenda econômica para a gente entender qual que é a inflação de médio prazo. Então está tudo interligado. Agora, sobre a PEC da transição, um assunto que, claro, a gente chamou na escalada aqui no início do jornal, que tipo de acordo poderia acalmar os mercados dentro do que está sendo discutido, Marco? Pois é, até o final de semana, os números que a gente vinha ouvindo, lendo, né, na verdade, nos noticiários, é que o Congresso pensaria em algo, né, aprovar algo em torno de 150 bilhões de gastos extras e por 2 anos. Né? Agora há pouco, já o Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, disse que eles vão com 2 anos, mas estão pensando em manter os 198 bi. Essa é a grande dúvida. O que poderia fazer o mercado ficar mais tranquilo, que foi um pouco que a gente viu na sexta-feira passada. Tinha uma chance, existia uma discussão de que desses 150 bi, 70 ficariam fora do teto e 80 continuariam dentro do próprio teto, que seria expandido. Né? No fim do dia, a gente ainda estaria gastando 150 bi a mais, só que como uma parte disso continuaria dentro do teto, isso acaba evitando que esses gastos cresçam demais, porque o teto tem uma regra, né, para ele. Tudo que fica fora do teto não tem regra. Aquilo que Brasília decidir é o que vai ser nos outros anos, né? Então, assim, no bom português, né, se confirmar essa PEC híbrida, né, de um pouco para dentro, um pouco para fora do teto de gastos, a gente até poderia ter o mercado dando uma acalmada. Enfim, vamos ver, né? O último sinal que a gente teve, que foi agora há pouco, poucos minutos atrás, foi de que eles ainda estão indo com 198 bi, mas tem que combinar, né, na CCJ e no plenário do Senado se fica isso mesmo. Se 198, acho que o mercado piora de novo. Se tiver um pedaço dentro do teto, melhora de novo. Tá certo. E na quarta-feira, o nosso Banco Central se encontra, né, para decidir a taxa Selic. Como é que você vê o impacto dessa intenção do novo governo de gastar mais nessa decisão sobre os juros? Pois é, a expectativa consensual do mercado é que eles vão manter a Selic parada em 13,75 nessa decisão, mesmo considerando esse nível de incerteza que a gente está vendo, né, na trajetória das contas públicas no Brasil por conta da PEC. O Banco Central ele precisa ter mais clareza sobre o que vai sair do Congresso em termos de aumento de gasto, para conseguir fazer conta, ver o que isso pode representar em termos de mais inflação, e aí sim decidir em cima de bases mais sólidas. Né? Então, eu acho que, por enquanto, eles preferem ficar parados em 13,75 e entender o que sai de lá. Se vier uma PEC com muito gasto fora do teto e que piore expectativas de inflação de preço maior, eu não descartaria a chance deles voltarem a subir juros em alguma reunião do próximo ano. Esse não é meu cenário básico, mas, enfim, está tudo dependendo do que sair desse tipo de negociação sobre a PEC para a gente entender qual que é a postura fiscal do novo governo, né? Qual que é a intenção deles e o quanto que isso pode afetar a inflação mais alta e aí o BC vai ter que se movimentar ou não. Hoje eles preferem ficar parados e esperar uma definição maior para decidir isso daí. Tá certo, Marco. Obrigada aqui por começar mais uma semana aí com a gente aqui do Mercado e Companhia e uma boa segunda para você. Boa semana e que a gente vença hoje nas oitavas, que é o que importa. A gente nem comentou sobre isso, mas na economia, né? Eu falei na sexta-feira, vamos engolir esses camarões, mas na verdade foi o contrário, né? Agora dessa vez, vai que vai, Brasil. Vamos com tudo. Vamos com Até tudo. mais. Obrigada.